Por milhares de gerações, os Cavaleiros Jedi levaram paz e ordem à República Galáctica, auxiliados por seu elo ao campo de energia mística conhecido como a Força. Eles, porém, foram traídos e toda a galáxia pagou o preço. Eis a Era do Império. Eu deveria estar falando ao contrário, provavelmente, né? Com essa touca do Yoda. E aí, cambada? Eu sou o Gustavo Domingues, também conhecido como Rei Grifo, e hoje eu tô aqui para falar do Star Wars Novo Amanhecer. Star Wars Novo Amanhecer foi escrito pelo John Jackson Miller em 2014. Ele foi lançado aqui no Brasil pela Aleph em 2015, com tradução do Caco e Shaq. Star Wars Novo Amanhecer, ele estreou o novo universo expandido de Star Wars, o novo cânone, porque a trilogia Tral e todos os outros livros antigos de Star Wars passaram a não fazer mais parte do universo expandido canônico. Agora eles são chamados de Legends. Eles são histórias como se fossem de universos alternativos de Star Wars, na realidade, né? O Novo Amanhecer ele conta principalmente a história de dois personagens principais que são do Star Wars Rebels, que é uma série de animação, que é o Kanan Jarrus e a Hera Syndulla. Bom, se você conhece o universo Star Wars, você sabe que quando o Imperador criou, na verdade, o Império, transformou a Antiga República no Império, ele executou a Ordem 66, em que todos os Jedi foram executados. Os Jedi eles eram uma ordem quase religiosa e parcialmente militar, porque eles lutavam, né? Então, estavam no epicentro da República e eles foram purgados pelo Imperador, porque o Imperador era um Sith, que são os inimigos dos Jedi. O Kanan Jarrus, que é o personagem principal, eu diria, do Novo Amanhecer, ele é um Padawan, ele era apenas um aprendiz no Templo Jedi, ainda criança. Ele aprendeu só a base do que é ser um Jedi, e ele é um sobrevivente. Ele sobreviveu ao extermínio do Templo Jedi, e ele fugiu. Na verdade, na época, ele chamava, o nome dele verdadeiro é Caleb Dume, mas ele assume o nome de Kanan Jarrus quando ele começa a se esconder. Isso já faz anos que já houve a purgação dos Jedi, mas alguns escaparam, então o Império ainda caça eles nos confins da galáxia. Vamos para a história do livro, agora que eu já dei o background. Na história do livro é a seguinte, o Kanan ele está trabalhando como piloto de transportes espaciais entre o planeta Gorse e sua lua, que chama Cinda. A lua de Cinda, ela tem um minério muito importante para o Império, e os mineradores desse planeta trabalham 24 horas. A lua de Cinda e o planeta Gorse, eles são vigiados por um destroyer gigantesco que é comandado por uma personagem que se torna também uma das personagens principais das novas do novo cânone, que é a Rey Sloane. Rey Sloane, ela é uma capitã. Ela é uma introdução bastante interessante porque ela é uma mulher e ela é negra. E ela é uma capitã do Império. Então, ela é meio uma vilã mesmo. E ela não é aquela vilã que muda o coração dela e ao longo do tempo. Não, não. Ela é do Império, totalmente do Império. E isso que é interessante. Outra personagem que aparece é a Hera Syndulla. Eu não sei se é assim que se fala o nome dela. Eu nunca vi Star Wars Rebels. A Hera Syndulla, ela é uma agente rebelde. E ela também é uma piloto muito habilidosa, assim como o Kanan. É que o Kanan, ele usa a força, por isso é difícil competir com ele. A Hera acaba formando aquele par, junto com o Kanan. Eles se conhecem quando chega um novo vilão. Então são dois personagens, eu diria que são 4 personagens principais. São dois meio que do lado dos rebeldes, não necessariamente os rebeldes ainda, que é o Kanan e a Hera. E os outros, em oposição, do lado do Império, a Rey Sloane, que é a capitã do Destroyer Imperial, e o Conde Vidian. Na verdade, toda a história começa quando o Conde Vidian é enviado para o planeta Gorse, porque ele quer aumentar a produtividade de extração do minério que o Império quer. Porque o Conde Vidian, ele é aquele típico vilão do Império, que ele é uma parte humano ou outro alien que seja, e o resto robótico. Ele é um ciborgue, basicamente. Assim como o Darth Vader, assim como o General Grievous. O Conde Vidian, ele é muito valorizado no Império por essa habilidade dele de conseguir aumentar a produtividade dos lugares que ele vai, que ele assume o comando. Então ele assume o comando dessa produção, só que basicamente a estratégia dele é extrair de forma predatória o minério, até que eventualmente a Lua vai se chocar contra o planeta e eles vão conseguir recolher no espaço o minério. Vai ser uma forma limpa e eficiente, mas mataria todo mundo do planeta. Quando o Kanan e a Hera acabam se deparando com essa situação, eles lutam contra isso. Então, existe uma série de movimentações e combates e infiltrações, tudo para evitar
que o planeta e a Lua sejam totalmente destruídos e que as pessoas que moram no planeta morram, porque o Império quer extrair de forma mais eficiente o mineral. Basicamente é essa a história, não existe nada surpreendente. As críticas que eu tenho, eu não sei no Star Wars Rebels se existe o conflito, mas o Kanan Jarrus, na capa, nas duas capas, tanto na capa americana, que vocês estão vendo agora, como na capa brasileira, que eu já mostrei no começo e estou mostrando agora de novo, o Kanan tá com esse sabre de luz na mão. O Kanan não liga o sabre de luz no livro inteiro. Então, eu esperava isso da história, sinceramente. Não é porque tá na capa só, mas porque ele é um dos poucos Jedi que existem. Ele não foi consagrado cavaleiro, ele era um Padawan, etc. Mas ele tem um sabre de luz. Ele anda com o sabre de luz guardado, várias vezes ele pensa em utilizar, mas ele nunca utiliza. O máximo que ele utiliza é a força, e mesmo em emergências. Porque ele não quer mostrar quem ele é, na verdade, né? Ele tem medo dos caçadores do Império, dos Inquisitores. Fora isso, é um livro com bastante ação, divertido, ele tem um tom divertidinho, mas no geral, eu acho que ele tem muitos pontos fracos. Ele é um livro para fãs, para quem gosta muito, para quem se interessa mesmo pelo universo. Ele não vai ser um livro para uma pessoa que nunca consumiu Star Wars, por exemplo, vai ler e vai achar um livro extremamente fraco, na verdade, porque ele é uma peça da grande máquina que é o Star Wars. Ele é apenas uma roda dentada dessa máquina que está girando. Ele dá introdução a personagens novos, como é o caso da Rey, porque depois ela é utilizada no Marcas da Guerra, e que é outra série de livros que é cânone. Quando você lê ele, você vê que ele é um livro encomendado. O John Jackson Miller, ele é um autor por encomenda. Acho que ele tem seus livros próprios, etc., mas ele trabalha principalmente com livros que são escritos sob encomenda. É que nem aqueles livros de videogame, de Assassin's Creed, esse tipo de coisa. Então, mas os livros de Star Wars eu acho que são um pouco melhor a qualidade. E para fãs, eles podem ser uma experiência bem legal. Para não fãs, eu sinceramente não recomendo. Eu acho que você não vai achar tão interessante assim. Mas assim, pô, sinceramente, todo mundo é fã de Star Wars, então todo mundo assiste os filmes e conhece. O novo cânone, ele foi um banho de água fria por um lado, mas por outro ele foi animador para ter coisas novas, né? Para você contar mais a respeito. E esse cânone, mais uma vez, ele desvia dos personagens principais, de Luke, Han Solo, Leia, porque eles não querem aplicar tanta coisa na história desses personagens. Eles deixam mais para uns livros próprios, como recentemente saiu um livro que é só da Leia, pela Aleph, que é cânone também. Realmente, ele é um livro que ele é só uma peça dentro do imenso universo Star Wars. Ele não vai ser uma super história isolada. Sem falar que ele é só uma peça na história dos próprios personagens, do canon, da era, porque depois existe uma grande continuação da história, que é o Star Wars Rebels, que é a animação. Fala dos personagens. O canon é um personagem, eu acho ele excessivamente falastrão. Eu sei que é o jeito do personagem, a intenção é essa, mas eu não gosto às vezes quando as pessoas fazem isso, porque parece que ele quer forçar muito que você goste do personagem. Ele é todo engraçadinho, cheio de frases e marrento. E o cara não precisava ser assim, sabe? Ainda mais o cara ele é um refugiado Jedi, se escondendo, e às vezes ele se expõe pra caramba através dessas coisas, dele falando em público, por exemplo. A Aeryn é uma personagem que não apresenta grande coisa dela, o máximo que apresenta é que ela é muito boa no que ela faz. Ela é uma Twi'lek também, que é aqueles aliens que tem no lugar do cabelo, eles têm 2 tentáculos. Nesse livro é uma personagem bem sem graça. A única coisa que eles mostram é que ela faz tudo bem. O Vidian, ele é um vilão clichê. Ele é o capitalista selvagem, como se fosse. Ele vai conseguir o que ele precisa, independente dos efeitos colaterais, ou seja, o planeta ser destruído. Ele não está buscando destruir o planeta simplesmente porque ele é mau, porque ele quer que todo mundo morra. Ele quer o planeta ser destruído é uma decorrência do método que eles vão utilizar para gerar mais eficiência na produção imperial. E a Rey Sloane, ela é talvez o personagem mais interessante, porque ela tem um pouco de conflito nas ideias dela, mas ao mesmo tempo a lealdade imperial dela impede que ela mude as ações. E eu sei que ao longo de todo o canon me parece que a Rey ela não
muda a lealdade imperial dela. O Marcas da Guerra, o Novo Amanhecer, ele se passa antes do Uma Nova Esperança, o Império Contra-Ataca e o Retorno de Jedi. E a Rey, ela é um personagem bem recorrente, porque no Marcas da Guerra se passam depois da trilogia original, e ela aparece novamente. E eu sei também que ela é uma fundadora da Primeira Ordem, uma das fundadoras da Primeira Ordem, e isso torna ela uma personagem bem interessante, porque ela não desistiu do Império, apesar de tudo que ela pensa, ela foi até o fim no apoio. E eu respeito isso no personagem. Ela é um vilão definitivo, e só porque ela é um personagem legal não quer dizer que ela vai mudar de lado, por exemplo. Porque às vezes as pessoas têm essa projeção de que um vilão muito legal, ele vai acabar passando pra Aliança Rebelde. E eu tinha um medo tremendo de isso acontecesse com ela, porque ela é um personagem legal que não precisa ser um rebelde. Ela é um personagem legal que vai ficar no Império. Então, eu gosto dela, eu gosto dessa decisão dela, Ela é uma personagem forte e que não vai mudar de opinião. A lealdade dela é muito... é um dos pontos fortes do personagem. Narrativa. A narrativa, ela é típica narrativa leve. Eu diria que ela lembra um pouco uma narrativa pulp. Ela tem que apresentar uma cena de ação a cada poucas páginas, como se fosse para prender o leitor. Como se os capítulos tivessem saído numa revista semanal. Eu acho engraçado, mas ao mesmo tempo eu gosto desse tipo de narrativa. Ela é típica desses livros que são feitos por encomenda para grandes séries e grandes universos, para manter o leitor bem ativo, assim. Porque narrativas que são mais densas, elas são difíceis de elaborar. Então, e esses livros eles têm que ser feitos num ritmo rápido, exatamente como eram as histórias pulp. Então, por isso que ele me lembra muito uma narrativa pulp. É um space opera pulp. Normalmente eu pensaria de forma negativa nessa narrativa muito rápida e apressada. Mas quando você compara com os pulp, aí você vê que eu começo a ver com outros olhos e achar legal, na verdade, né? No fim das contas, sei lá, eu comecei fazendo esse vídeo achando que eu ia falar mal do livro, porque eu faço um roteiro e ao mesmo tempo eu improviso um pouco, mas no final das contas é engraçado, porque a improvisação eu tô falando melhor do livro, eu tenho uma memória boa. E olha que esse foi o livro mais fraco que eu li do Star Wars. O Marcas da Guerra eu achei muito mais legal. Mas quando eu fizer a resenha dele, eu falo melhor. Mas o John Jackson Miller, eu acho que ele cria muitas cenas que são pra ser simplesmente divertidinhas ou diálogos que eu acho assim absolutamente desnecessários. Eu quero que ele vá para o ponto importante logo. Pelo menos ocorrem algumas coisas importantes na história, então tudo bem, assim. Eu relevo esse tipo de coisa que ele faz. Meu veredito sobre o livro. Se você é fã de Star Wars, leia. Se você gosta de Star Wars, não tem jeito. A gente não consegue escapar. Existem N coisas sobre Star Wars, muito produto lateral aos filmes. Eu consumo muito desses produtos, eu assisti os desenhos de Guerras Clônicas, uma série de outras coisas. Alguns eu me arrependo um pouco, eu acho besteira, tipo Battlefront. E alguns não, alguns são legais, assim, para você que é fã e para você que quer mais Star Wars. Sempre que eu tô no fim do ano, chegando a época de sair filme novo agora, né, que a gente entrou nesse ciclo anual de filme, eu fico no hype, quero consumir Star Wars, e eu acho que os livros são uma boa pedida, eu acho que os livros são legais. Os livros do novo canon, com certeza, eu acho que eu colocaria em número 1. Não é porque são os da Aleph, porque tem outras editoras lançando também, leia os outros também, são legais, mas eu acho que se você tivesse que escolher entre aquele número, quantidade de livros, leiam esses. Depois leiam os Legends, que os Legends são legais também, mas secundários. Mas o Canon novo é divertido, é bem feito, ele foca em outros personagens, além dos personagens principais. É legal descobrir essas histórias laterais, essas side quests do mundo do Star Wars. Eu acho que vale a pena. Se você é fã, se você não é fã, eu acho que você não vai aproveitar. Sinceramente, se você só for procurar uma ficção científica sem ser fã de Star Wars, olha, se afaste. Se você é fã de ficção científica e não é fã de Star Wars, não chegue nem perto do livro. Agora, se você gosta já de Star Wars, com certeza eu acho que são um produto extra de qualidade, que vale a pena. Essa foi a minha dica de hoje. Se você gostou do vídeo, curte, se inscreve no canal. Eu sou o Gustavo Domingues e bem-vindo ao Canavial.